Olá, aqui é a Joyce Santiagonal e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as 5 leituras que eu fiz no mês de junho. As minhas leituras no mês de junho foram super lentas, assim, eu acho que eu comecei a ler mesmo só a partir do dia 15, então metade do mês eu não li nada, mas em compensação, nos outros 15 dias eu acabei conseguindo ler 5 livros, na verdade 4 e uma graphic novel, então vou falar um pouquinho sobre essas minhas leituras agora com vocês. Vou começar falando então sobre a minha primeira leitura do mês e a conclusão de uma série que eu sou muito apaixonada e eu já terminei esse livro, já procurando no Goodreads se tem outro volume pra vir, com alguns contos ou contando a história de outro personagem, enfim, que é Opostos, então o 5º volume dessa saga, saga Lux. O primeiro volume se chama Obsidiana. Eu enrolo muito pra ler esse livro, essa série sempre, porque eu gosto demais, eu acho meu guilty pleasure mesmo. E, enfim, aqui vocês sabem que é o relacionamento, é um romance sobrenatural de um extraterrestre, esse ser da raça Lux, e da protagonista, a Cat, que é uma blogueira literária, então eu acho super legal isso, da autora ter trazido isso para um romance dela. E, enfim, eu não vou falar muito sobre a história, mas o que eu posso falar sobre os personagens é que aqui eles estão super mais amadurecidos, enfim, se passaram bastante tempo desde que eles se conheceram, tudo se intensificou ainda mais, a questão dos extraterrestres estarem na Terra já é algo de conhecimento geral, então tá tudo muito caótico, mas eu acho que a Jennifer ela consegue concluir a história do Demon e da Kate muito bem e eu vou ficar com muita saudade. Eu já recomendei pra vocês muitas vezes, mas se vocês querem uma leitura pra desopilar um pouco, sabe? Pra se divertir mesmo, conheço essa saga Lux, assim. Eu conheci ela depois de estar muito tempo desacreditada dentro do gênero do romance sobrenatural, de estar muito saturada sobre vampiros, lobisomens e outras criaturas. Esse aqui realmente me surpreendeu e não tem nada muito assim bizarro. É bem legal mesmo, é muito divertido. Gosto muito da personalidade dos dois personagens e a Kate, sim, ela é sensacional. Ela termina essa saga sendo realmente uma heroína, sabe? E não alguém que é protegida sempre pelo mocinho que tem poderes sobrenaturais, enfim. Eu achei muito legal, então super recomendo a saga Lux. Mas essa aqui é a minha recomendação, então terminei, concluí essa série em 2019, eu nem acredito. E eu quero muito que a editora Valentina traga o spin-off, que eu sei que vai ser narrado por um outro personagem aí, mas vamos torcer que sim. A única HQ, graphic novel, que eu concluí esse mês, então, foi O Matrimônio do Céu e Inferno, que é essa adaptação, então, da obra do William Blake, que tem o mesmo nome, né, ou Casamento, ou Matrimônio, enfim, depende da tradução. E aqui, os dois autores, que é o Fred Rubin, que ilustra, e o Enéas Tavares, que fez o roteiro, eles tentam trazer toda a ideia, né, eles adaptam isso para o nosso cotidiano real, aqui no Brasil mesmo, mais precisamente na cidade de São Paulo. Eu achei isso muito legal. Aqui a gente vai acompanhar, se eu não me engano, 3 personagens. Então aqui eles vão fazer várias críticas sobre corrupção, principalmente, algumas críticas sociais bem pesadas, e eu gosto muito do traço do Fred, ela é bem característica. E é a primeira vez que eu vejo uma ilustração dele adaptando uma história bem, assim, mais pesada, né? Eu já tinha visto ele ilustrando fantasia, enfim, tá muito bonito mesmo, recomendo. No final dessa HQ aqui, eles fazem um compilado das inspirações, eles mostram algumas das citações que vão aparecer durante o livro, que vai ter a ver com a obra do William Blake, então eu achei muito legal. E saiu lá no Santiagonal uma entrevista que eu fiz com os dois, então onde eles vão falar um pouquinho mais sobre esse lançamento aqui. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês ir lá conferir e conhecer então esses dois artistas nacionais muito talentosos e que, enfim, lançaram essa baita HQ aqui. Eu acabei concluindo a leitura também de Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor. Esse aqui é o 2º volume, então eu meio que inverti, eu acabei lendo esse primeiro e, assim, não gostei muito desse.
por enquanto tô gostando bem mais, assim, me conectando muito mais com os sentimentos que eles estão passando no primeiro livro do que nesse aqui, sabe? Esse aqui eu achei, eu acho que é meio que desconecto, assim, e como são 4 autores escrevendo, eu acho que acaba sendo um pouco repetitivo, né? No primeiro livro é só o Igor que tá escrevendo, né? Mas, enfim, sobre o trabalho gráfico tá muito bonito. A gente tem mais um artista aqui, o Júlio Almeida. Ele que ilustra esse livro, é um artista completamente diferente que ilustrou o primeiro, mas a ideia, a temática é bem parecida. Tem aqui um exemplo aqui atrás. Eu gosto muito de livros de poesia, de poemas, enfim, mas realmente esse aqui eu acabei não me conectando tanto, mas acabei dando uma nota 3, que é relativamente bom, né? De todo o livro eu fiz 4 marcações, então foram os 4 que me chamaram a atenção, sendo que um, inclusive, acho que é só uma frase, sendo que um aqui eles dedicam a Marielle Franco, eu achei bem legal. Enfim, mas pra quem curte esse tipo de literatura, vale super a pena. Eu acho que não chega a ser um primeiro livro, mas eles vão falar aqui sobre todos os tipos de amor. Como eu falei, são 4 autores, então eles conseguem transmitir isso de uma forma mais ampla, apesar de, como eu disse, eu achei que ficou um pouco repetitivo em algumas partes. Mas tirando isso, vale super a pena. Então, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês gostam, tá aqui a dica. E eu concluí o mês, então, lendo 2 romances de época, porque fazia muito tempo, gente. Vocês acompanham as minhas leituras do mês aqui, sabem que já fazia um tempinho que eu tava de ressaca, assim, de romances de época. Mas você sabe que eu gosto, é minha paixão, tudo isso aqui atrás de mim é romance de época, então eu consumo bastante. E finalmente, então, eu fui ler mais um livro da Julia Quinn, O Marido Te Faz de Conta, e nossa, eu acertei muito na escolha do livro, porque eu gostei muito desse livro aqui. Ele é bem diferente de qualquer outro livro que eu já li da Julia, eu já li alguns, e eu gosto disso, de ela sempre inovar, sabe, nos livros que ela escreve. Alguns ela é muito mais ligada a um romance sensual, vamos dizer assim. Outros ela é muito mais hilária, ela trabalha muito a personalidade cômica dos personagens. E aqui eu achei que ela não tem nada disso, sabe? Ela trabalha também o relacionamento dos 2 personagens, dos 2 mocinhos que vão ter aqui. Mas aqui a principal mensagem que ela passa aqui é o amor fraternal da mocinha que luta durante todo esse livro aqui pra ir atrás do irmão dela, que está desaparecido, então, por causa da guerra. Eu não consegui identificar que guerra é essa que está acontecendo aqui, mas o livro se passa em 1779, então de repente eu vou pesquisar e colocar aqui qual guerra que estava se passando naquela época. E, gente, ela atravessa o oceano para ir atrás do irmão dela. E, obviamente, o protagonista aqui, que é o Edward, ele é o melhor amigo do Thomas, né, que é o irmão da Cecília. E ele que vai acabar se relacionando com ela, porque o Thomas também ele sofreu um acidente, ele estava desaparecido, mas ele acaba sendo encontrado, porém está sem memória. E a Cecília, nessa ânsia de procurar pelo irmão, ela reconhece o Thomas, acaba se aproveitando um pouquinho da situação do Thomas, a posição do Thomas, que eu não me engano ele é um duque, herdeiro de um duque, e para tentar estar dentro ali das mediações do exército para saber se tem uma informação sobre o irmão dela. E paralelamente a isso, ela acaba ajudando também o Thomas, porque, enfim, ela acaba se envolvendo com ele e estamos falando de romance de época, né? Mas a Julia também, ela faz uma coisa bem diferente aqui, que a cada início de capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, ela vai colocar um trechinho de uma carta que ou a Cecília manda pro Thomas ou o Thomas manda pra Cecília. Então a gente vai acompanhando também como que a Cecília acaba se envolvendo, mesmo que indiretamente, mesmo que através do irmão, com o Edward, que a gente vai saber que não são tão estranhos assim. Então aqui, ó, aqui tem o começo de capítulo e tem um trechinho da carta que a Cecília mandou pro Thomas. Então a gente também vai acompanhando isso até o final do livro, até a gente saber então o que está acontecendo com o Thomas, e a gente vai vendo essas cartas, da onde veio essa ideia dela atravessar o oceano, porque ela estava na Inglaterra, ela vai para os Estados Unidos para ajudar, para procurar o irmão. Então, gente, eu achei isso muito emocionante, e eu vi muitas críticas sobre esse livro que o pessoal não gostou, porque realmente não tem muito espaço assim. Espaço tem, mas não é o foco que a autora quer passar, sabe? Eu senti isso, pelo menos.
do relacionamento do Edward com a Cecília. A gente vê que isso vai acontecendo, mas o objetivo principal é outra coisa. E isso me emocionou muito, então eu gostei muito desse livro da Júlia. Recomendo pra todo mundo. Já tô super ansiosa pro próximo volume, que é esse aqui. Que a gente vai conhecer, se eu não me engano, o irmão do Edward, que é um dos Hawksbys. Porque eu não comentei que o nome da série é essa aqui, né? Então a gente vai acompanhar a história de todos os irmãos. E também, não comentei, mas esse aqui se passa bem antes dos Bridgertons, tá, gente? Então, só pra gente se situar. E daí, gente, finalmente, eu peguei pra ler esse livro aqui, da Paola, que quando eu peguei pra ler, eu falei pra ela, tá, me desculpa, eu demorei muito pra ler, mas enfim, ela foi super compreensível, mas a vida aconteceu, acabei deixando a leitura pra depois, até que eu peguei ele e vou terminar isso aqui, porque é uma vergonha não ter terminado o livro da Pá ainda. E, gente, que coisa esse livro aqui, sério. Eu fiquei muito surpreendida, porque talvez tenha sido a Pá que me despertou essa paixão em mim pelos romances de época, porque eu já falei isso pra ela, já falei em outros lugares também, que a Pá foi uma grande inspiração pra mim dentro desse mundo literário, por causa do blog dela, que eu quis fazer o meu blog. Então, e quando eu tive a oportunidade de ler, eu fiquei muito feliz, e por ser um romance de época também, eu fiquei com muita expectativa. A narrativa da Paola, nem parece que isso aqui é o primeiro livro dela. Gostei muito da forma que a Paola cria a história desses personagens. É uma história sensível, delicada, sabe? Exatamente como a Paola. Esse aqui é um livro que vai falar basicamente apenas sobre o amor, os encontros e os desencontros sobre o amor. E também não só sobre o amor conjugal, mas amor entre família, entre irmãos, entre pais e filhos, mas principalmente vai falar sobre se encontrar dentro do mundo, sabe? Acho que a personagem que a Paula fez, que é a Brianna, ela tem esse desejo de ser dona do próprio destino dela, e é por causa disso que ela vai em busca disso. E eu não vou falar muito, mas vai se passar alguns anos até que ela tenha que retornar por causa de um motivo, e 11 anos se passaram, então nesses 11 anos muita coisa aconteceu, e ela também precisa consertar muita coisa que ela acabou deixando pra trás quando ela decidiu fugir. Enfim, gente, eu gostei muito, muito, muito. A Paula tá de parabéns, já falei isso pra ela. E agora vamos esperar o próximo livro, mas tá aqui a minha recomendação, se vocês gostam de romance de época. Tá aqui uma autora nacional, então que provavelmente a gente vai ver muitos livros da Paola, porque ela sabe o que tá fazendo. Isso me deixa muito feliz. Então é isso, essas foram as minhas 5 leituras. Eu fiquei muito feliz que dessa vez eu consegui ler não tanto os quadrinhos, mas li mais livros. Então acho que eu tô conseguindo equilibrar bastante as minhas leituras. Vai ter mês que eu vou ler mais quadrinhos, vai ter mês que eu vou ler mais livros, mas faz parte. Eu volto mês que vem, então, falando sobre as minhas leituras de julho. E lembrando que agosto tem Bienal, gente. Eu já estou aqui apavorada, porque eu ainda não organizei quase nada, mas tudo bem. Eu pretendo falar sobre isso mais no próximo vídeo, então. Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!